Olá, meus queridos membros, amigos, inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um sábado repleto de conhecimento, aprendizado, sabedoria e transforme-se. A playlist que tem ajudado muitas pessoas a saírem de situações conflitantes, depressão, tristezas, mágoas, situações que realmente a gente não consegue entender sobre a vida e de repente face à luz. Parábolas, contos, histórias budistas capazes de mudar a nossa percepção, nossa forma de agir, de pensar e até mesmo de refletir sobre a vida. Esta é a proposta. O que eu trago para vocês então hoje é uma sequência nova de contos. Desta vez são koans japoneses, são contos japoneses de histórias reais, vividas por pessoas que realmente existiram em um dado momento da história e que nos fazem refletir sobre suas percepções da vida mediante um dos budismos mais complexos que eu já vi. De todos os budismos que eu estudei, Theravada, Mahayana, Vajrayana, até mesmo vietnamita, o Zen ou o Zazen é um dos mais complexos, respeitados e venerados no Oriente, que leva-se realmente anos e anos e anos para se entender uma história que é colocada, ou uma interpretação, um pensamento que venha de um mestre Zen. É sério. E o que eu vou trazer para vocês então é uma história escrita por uma das maiores representatividades mesmo desse budismo aqui no Brasil e que tem um respeito enorme por muitas outras pessoas de outras crenças e que tem uma admirável percepção da vida. E eu vou trazer para vocês, somente no final, a história dessa pessoa, para que a gente possa primeiro refletir sobre a maneira como ela transcreve e passa essas parábolas para nós, para que depois possamos avaliar a história dela, que eu conheço um pouco a história dela e sei que tem muito a ver comigo e com muitos inscritos daqui. Mas vamos a esta parábola ou este koan. Durante uma conversa, o rei Milinda, que questionava sobre os ensinamentos de Buda, perguntou ao sábio Nagasena: "O que é o samsara?" Nagasena respondeu: "Ó grande rei, aqui nascemos e morremos, lá nascemos e morremos, depois nascemos de novo e de novo morremos, nascemos, morremos e, ó grande rei, isso é o samsara." Disse o rei: "Não compreendo, por favor explique com mais clareza." Nagasena então replicou: "É como um caroço de manga que plantamos depois de comer a fruta. Quando a grande árvore crescer, ela dará frutos. As pessoas os comem para em seguida plantar os caroços, e dos caroços nasce uma grande mangueira que dá frutos, e desse modo a mangueira não tem fim. É assim, grande rei, que nascemos aqui, morremos ali, nascemos, morremos, nascemos, morremos. Grande rei, isso é o samsara." Em outro momento, o rei Milinda perguntou: "O que renasce no mundo seguinte depois da morte?" Nagasena responde: "Bom, depois da morte nascem o nome, a mente, o corpo." E o rei perguntou: "É o mesmo nome? A mesma mente e o mesmo corpo de agora que nascem depois da morte?" "Não é o mesmo nome, a mesma mente, ou o mesmo corpo que nascem depois da morte. Esse nome, essa mente e esse corpo criam a ação. Pela ação ou karma nascem outro nome, outra mente e outro corpo." No outro momento, o rei Milinda passeava à beira de um lago coberto por flores de lótus e refletia sobre os ensinamentos de Buda. Uma dúvida surgiu e ele pediu que chamassem Nagasena. Quando Nagasena chegou, o rei perguntou: "O que resta quando eu desvanece?" O Nagasena, comovido, apontou para o lago coberto de lótus e o rei Milinda despertara. As perguntas do rei Milinda, ele é um texto de 100 anos antes de Cristo e tem sido extensivamente estudado pelos budistas, principalmente do sul da Ásia. As perguntas do rei são as perguntas de muitas pessoas que se aproximam do budismo pela primeira vez. As respostas de Nagasena clarificam perfeitamente os ensinamentos de Shakyamuni Buda, com analogias bem compreensíveis. Samsara é o Nirvana, escreveu o mestre Hidogen, fundador da ordem Soto-Zen-shu do século XIII no Japão. Vivemos neste mundo de samsara, de nascimento, velhice, doença e morte.
e dessa onda kármica que criamos por meio de ações, palavras e pensamentos repetitivos. Surgem outros nascimentos, velhices, doenças e mortes sucessivamente, mas não os mesmos, mas não estão separados dos anteriores nem dos posteriores. Podemos girar na roda do samsara indefinitivamente, passando pelos 6 mundos dos seres celestiais, onde nada falta, estão todos sempre felizes e satisfeitos, dos asuras, que são os espíritos guerreiros, sempre procurando brigas e atritos, dos humanos, como nossos altos e baixos, alegrias e tristezas, dos animais que, vivendo apenas de forma instintiva, dos espíritos famintos, sempre reclamando, sentindo falta e nada é suficiente, e dos seres infernais, onde tudo falta, todos estão infelizes, sofrendo. Isso tem muito a ver com o nosso canal, hein, gente? Durante 1 hora de vida, podemos percorrer todos os 6 mundos de samsara. São não necessariamente em vidas distintas, mas cada instante da vida e também único e jamais se repete. Sendo causado e condicionado pelo karma, o passado torna-se causa e condição do karma por vir a ser. Se despertarmos para a natureza transitória de tudo o que existe, para a interdependência de cada ação, pensamento e palavra, e formos capazes de nos libertar da ideia de um eu, nos livramos do sofrimento, da ansiedade, do culpar e penetraremos no nirvana. O nirvana é o extinguir, o cessar das oscilações da mente e do espírito, é o cessar de dúvidas e da confusão, é o clarificar da verdade e o caminho. É a libertação. Originalmente a palavra significa cessar o fogo por falta de madeira, de combustível, cessar o fogo das paixões pelo aquietar da mente e não colocar mais lenha na fogueira. O mestre Dorjen insistia sempre com seus discípulos que o samsara é nirvana e a prática é a iluminação. Isso não significa fugir do samsara, procurar encobrir sentimentos e emoções. Não significa matar o ego, uma expressão usada erroneamente em relação ao budismo. Não há nada a matar, a destruir, há o que compreender. Somente os seres humanos são capazes de compreender o samsara e penetrar o nirvana, dizia Buda. Portanto, não podemos perder essa oportunidade. Não precisamos deixar para a próxima existência. Nesta vida de agora, podemos alcançar a libertação. Quando o eu desvanece, o não eu se manifesta, e tudo isso é assim como é. O Lago de Flores, onde o rei Milinda conversa com o Nagasena, está mais próximo de você do que a unha de seu dedo. Flores de lótus crescem em águas lamacentas e são puras e imaculadas. A sujeira nelas não se assenta. O que acontece quando não há mais um eu? A sensação de um separado é a delusão. Não há um eu fixo ou permanente que passe de uma vida a outra. O processo de vida e morte, o nome, forma é incessante, como explicou Nagasena ao rei Milinda. Não é o mesmo ser que volta à vida, mas tudo o que causamos nessa existência ficará com que outra vida se manifeste. E fará com que na outra vida se manifeste. Como as ondas no mar, todas as águas são salgadas. Causa e condições formam uma determinada onda. Ela pode ser considerada separada do oceano? Não pode. A onda tem começo, meio e fim. Entretanto, conforme tenha se comportado enquanto onda, criará causas e condições para a onda seguinte. Já não é mais a mesma, mas também não está separada da água do mar, e sim sucessivamente. Quando penetrarmos a sabedoria perfeita, prajna, paramita, podemos nos libertar de toda dor e sofrimento, pois sabemos que nada possui uma identidade fixa ou permanente. Sofremos e deixamos o sofrimento passar. Alegramo-nos e deixamos a alegria passar. Tudo flui através do processo incessante de causas, condições e efeitos na interdependência do surgir e desaparecer. Podemos sim influenciar a vida em vida, criando causas, condições e efeitos de compreensão profunda e de ternura ilimitada. Esses são os princípios da sabedoria e da compaixão, os alicerces da transformação do samsara em nirvana. O nome dessa parábola é As Perguntas do Rei Milinda, e ela é extremamente complexa para muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas vamos destrinchar um pouquinho isso, vamos conversar sobre as perguntas. Não somente o Rei Milinda, mas eu acho que muitas pessoas têm dúvidas constantes sobre a natureza do eu. Mas o que é o eu?
O que sou eu? O que está em volta ou ligado à possibilidade do eu? Eu é uma doença, eu é algo que pode realmente afetar um ser humano. Toda a nossa vida, a nossa jornada na vida é baseada no princípio egóico, chamado do eu em primeiro lugar. Tudo encontra-se e gira em torno do que eu quero, eu sou, eu pretendo, eu necessito. Nunca no que o outro necessita ou nunca naquilo que realmente a vida está me dando. É sempre aquilo que eu quero ser, eu quero ter, eu quero poder. Este é uma das maiores brigas que o budismo vem a ter dentro da existência do ser humano. Tudo gira em torno dessa falsa impressão que o ser humano tem. A falsa impressão de que tudo nós podemos, devemos e queremos ter e podemos sim ter. Por que é o erro disso? Porque tudo está ligado à massagem do nosso ego. Nunca as pessoas aceitam aquilo que tem que ter. Eu digo isso todos os dias ao longo da minha vida. Por exemplo, toda vez que meu vizinho tenta fazer uma obra no seu apartamento, eu brinco falando que é o ego dele, o eu dele, querendo mudar as percepções daquilo que lhe é dado. O apartamento é dessa maneira, ele vai, quer mudar, quer bater, quer destruir parede, quer levantar parede, quer tirar, quer colocar, porque o ego dele não está satisfeito com aquilo que foi dado. Em todos os apartamentos que eu mudei, eu nunca mexi em nada. Eu aceitei as condições que estavam me dando sine qua non da minha moradia. É esse apartamento que você vai mudar, é esse apartamento que você tem que existir por enquanto. Obrigado, eu aceito as condições e aceito a maneira como ele é. E nunca fiz reforma nenhuma. É muito interessante como a mente do ser humano trabalha em querer sempre fazer coisas, mudar coisas, ou buscar ter aquilo que ele nunca teve. É muito complexo isso e o budismo sempre vai mostrar que a pessoa está agindo sempre de maneira errada, buscando coisas nesse sentido. E é isso que trata essa parábola do rei Milinda. Quando ele fala, quando que eu realmente vou parar de existir ou parar de agir dessa maneira? A busca incessante sobre o entendimento de quem nós somos ao longo do samsara. A explicação do samsara ela pode existir de maneiras bem diferentes de acordo com a interpretação budista de cada uma das famílias budistas que surgiu depois da morte do Siddhartha Gautama, que foi considerado o primeiro grande iluminado da história a mudar a vida de milhões de pessoas. O samsara, ele é uma interpretação daquilo que nós chamamos de mundo das ilusões. Tudo aquilo que nós estamos observando é um mundo das ilusões porque se refere ao mundo dos desejos, das vontades, das cobiças que nós temos. Se você refletir isso dentro do catolicismo, você vai ter o mundo da cobiça, por exemplo, como a luxúria, a ganância, a vaidade, tudo aquilo que pode deturpar o ser humano dentro do caminho da aceitação, do entendimento e até mesmo da busca da sua divindade ou da sua mais nobre percepção de existência no reino de Deus. E quando ela fala na parábola dizendo que ele realmente só tem que ver a percepção e o desvaneceu mediante a percepção de um lago coberto de flores de lótus, foi quando ele teve a real, vamos dizer, a real iluminação de que, mesmo em um mundo lamacento, um mundo repleto de imundícies, se tem a beleza. Mesmo num mundo repleto de desejos e vontades que podem vir a colocar o ser humano contra si mesmo, contra a sua natureza, existe algo belo que surge para nos mostrar o nosso caminho. Isso é importantíssimo. A flor de lótus sempre simbolizou a beleza aos olhos de um monge budista, porque ao longo de muitas práticas meditativas, quando o monge estava observando a natureza, ele percebia que essa flor de lótus ela surgia exatamente do lodo, que é o que nós somos. Nós somos um lodo repleto de desejos errados, vontades erradas e percepções erradas da vida. E quando nasce essa beleza, é o sinal dizendo que existe sim algo belo dentro de nós e que precisa sair com frequência, e ele precisa existir com frequência, seja por meio de um sorriso, um abraço, uma atitude com o próximo, uma atitude de respeito àqueles que realmente nunca nos fizeram nada, mas nós instintivamente os desrespeitamos. As pessoas precisam parar
com essas atitudes erradas na vida e começar a enxergar o que tem no outro, o mais belo, porque é aquilo que reflete aquilo que você é dentro de você. A beleza, o ponto mais belo que está dentro de você se reflete no próximo e assim por diante. Sobre a questão da reencarnação, nascer e morrer, muitos budistas, eles realmente já fizeram diversos livros e documentos sobre esse tipo de coisa, dizendo que a consciência do ser humano, ela é imortal. Por mais que o corpo ele dure 100 anos ou 120 anos, como o Dogen, em um dado momento o corpo se vai, mas a consciência ela é imutável. Ela pertence a uma série atemporal. E essa consciência ela é refletida em diversas existências que você teve e que você ainda irá ter. Essa consciência faz com que você, é o registro do seu eu no mundo espiritual. É o registro daquilo que você é realmente para a espiritualidade, aquilo que você está se tornando. Cada vez mais que você atinge uma consciência elevada, mais você vai se aproximando da sua divindade. Quando ela demonstra na parábola ou no seu koan, dizendo que existem diversos reinos, esses reinos eles são reconhecidos em todos vamos dizer assim, todas as famílias budistas. Dentro do Vajrayana também nós acreditamos em tais reinos, dos deuses, semideuses, dos espíritos famintos, dos animais, dos humanos, onde a sua consciência irá trafegar mediante o seu comportamento. Se você se torna uma pessoa gananciosa na vida e tudo quer e nada consegue, você se torna uma pessoa absolutamente frustrada, sem entender o porquê dessa sua existência tão absurda de desejos, e você vira um espírito faminto, onde você vai ter que ter a possibilidade novamente de adquirir a consciência e sair dentro deste reino ou nosso universo realmente, porque os espíritos famintos, eles trafegam aqui conosco. O reino dos animais, idem. A consciência dos animais podem evoluir para um reino do ser humano, mas também nós podemos voltar ao reino dos animais mediante a comportamentos errados que nós temos, atitudes erradas instintivamente, a qual nós matamos, a qual nós roubamos, a qual nós agimos somente pelo instinto e não mais pela razão. Então nós regredimos dentro dos reinos, como ela coloca. E assim por diante. Cada um dos reinos tem os seus pecados, as suas vaidades, e ali nós temos que lutar para poder sair e poder demonstrar que nós merecemos a oportunidade. O reino dos humanos é o reino das oportunidades. É aqui onde muitos budistas, independente de qual família segue ou tradição vai seguir, chegam num acordo dizendo que é entre os homens que nós temos a oportunidade de poder demonstrar ao karma ou mesmo à consciência búdica que nós somos capazes de mudar a história, que nós somos capazes de evoluir e atingir cada vez mais a nossa divindade e a nossa consciência perante aquilo que nós acreditamos que seja Deus ou Buda, fazer com que as oportunidades de ajudar o próximo, de trazer boas atitudes, bons gestos e mudar a vida tornem-se o ponto-chave para que possamos nos iluminar. Portanto, meus amigos, aprendam com esse koan, que realmente em poucas linhas existem muitas histórias e muitas possibilidades apresentadas. É difícil para aqueles que não conhecem ainda o budismo interpretar dessa maneira como eu estou colocando, porque existem muitas reticências em cada parágrafo na qual ela conta essa passagem. As percepções, elas existem. E eu faço com que vocês tenham a consciência de que essas percepções elas são necessárias para que vocês despertem aquilo que vocês acreditam que seja Deus ou Buda dentro da sua natureza. Você como indivíduo é divino. Deus colocou o homem à sua imagem na terra. Honre-o e respeite-o. Isso não é só para com Deus. Você honrando e respeitando a si próprio e a todos os seres que estão ao seu redor, você vai respeitar e honrar a Deus. É um efeito bumerangue, um efeito kármico, que realmente faz com que toda a harmonia do planeta se restabeleça. Se você desrespeita o próximo, você está desrespeitando a sua natureza e a Deus.
e você gera desequilíbrio em toda a natureza, toda a harmonia de diversos reinos que estão ao nosso redor. Você é responsável pelas suas atitudes. Quanto mais você agir errado, mais você vai desequilibrar toda a natureza. Pensem sobre isso. É sério mesmo. Reflitam. Essa é uma parábola para vocês escutarem diversas e diversas vezes. Sempre que estiverem fazendo coisas erradas na vida, agindo de maneira errada, ou insultando desconhecidos que você não tem a menor noção de quem sejam, como a gente vê constantemente isso. Mudem a atitude de vocês para que essa onda não surja e mate vocês afogados, como está na parábola. Mas é isso. Espero vê-los então nos próximos vídeos dessa incrível playlist. Eu fico muito agradecido cada vez mais por poder existir, por poder estar do lado de vocês e trazer essas informações incríveis que também me ajudam, também me fazem refletir cada vez mais sobre a minha vida, o meu ser, o meu eu. Ufa! Quero agradecer a todos, muito obrigado pela chance de bater na porta de vocês, levar essas parábolas, esses koans, para que vocês consigam interpretar e mudar a vida de vocês. Muito obrigado cada vez mais. Por último, os recadinhos finais para aqueles que querem passar pelo processo de limpeza de casas ou mesmo os tratamentos que nós colocamos à disposição dos inscritos por meio, como vocês podem ver dos vídeos, tanto de limpeza de casas quanto depoimento dos pacientes / inscritos que buscam auxílio para problemas de depressão, fobias, medos, traumas, vícios ou qualquer outra coisa. Vocês devem solicitar pelo limpezadecasas@gmail.com. Este é o único endereço de e-mail no qual nós estamos atendendo, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação aqui embaixo. Você só clicar na setinha, você vai ver, tem um sistema de doação pela PayPal e o programa Seja Membro, no qual vocês dão R$8 e vocês participam de sorteios, a gente sorteia tratamento, tem lives, tem um monte de coisa legal para vocês. Por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então na continuação de diversos outros vídeos, mas esses em específico. E como eu sempre digo, ao final da playlist, transforme-se. Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.